Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares e hoje vamos falar sobre a couve. Quem não conhece couve, né? Uma das hortaliças mais conhecidas e também cultivada no Brasil. Brasileiro adora couve. A couve, para quem não sabe, ela não é uma planta brasileira, apesar de ser muito popular no Brasil. E os mineiros aí que estão nos assistindo, Minas Gerais, mineiro praticamente idolatra, né? Tem uma verdadeira veneração pela couve. Couve, aliás, não é só exclusiva da culinária mineira, né? Várias outras regiões do Brasil usam e abusam dessa hortaliça que é muito saudável. Uma curiosidade, vocês sabiam que a couve tem muito mais vitamina C que a própria laranja? Que a couve é muito rica em cálcio. Olha só que interessante. É um alimento muito saudável que pode ser consumida crua, refogada, feita no vapor e até adicionada no suco verde. Aquele suco detox, nossa, adoro. Gosto muito de consumir couve. E a couve, aliás, acompanha um dos pratos mais famosos do Brasil, né? A famosa feijoada, né? Então a couve é muito explorada no Brasil, mas vamos falar um pouquinho dela, né? Como cultivar, algumas curiosidades. Por falar em curiosidade, a primeira, como eu já comentei que ela não é uma planta brasileira, ela é nativa da Europa e adivinha quem trouxe para o Brasil? Os portugueses. Os colonizadores portugueses que introduziram a couve no Brasil, e especialmente no estado de Minas Gerais, e aí sim, lá ela fincou raízes e realmente ficou muito famosa, pegou gosto no hábito diário alimentar, né, dos mineiros e também das outras regiões do Brasil. Mas outra curiosidade da couve, o gênero Brassicolerácea, nossa, que nome, hein, Murilo? Vocês devem pensar, nossa, o Murilo adora falar esses nomes complicados, mas é o nome correto da couve. O Brassicolerácea, que é o nome científico dela, mostra que ela originou outras plantas, pois é, se assustem aí mesmo. Sabe quem a Brassicolerácea originou? Outras hortaliças muito conhecidas por vocês, como o brócoli, a couve-flor, o repolho branco, o repolho roxo, o nabo, a mostarda, a couve de Bruxelas. Gente, todas têm origem na Brassicolerácea. Olhem só que planta incrível! Uma planta mutante. Uma planta que originou plantas completamente distintas, diferentes. Só que todas têm a sua origem na Brassicolerácea. Olha só que interessante. Tenho certeza que a maioria de vocês não desconheciam, né, essa informação. A couve que vocês conhecem, na qual nós consumimos as folhas como hortaliça, as folhas como uma verdura, literalmente, né? Ela possui várias variedades. Nós temos a couve-manteiga. Ixi, nome popular, cada região do Brasil chama de um jeito, gente. Então, às vezes, o que você conhece como couve-manteiga é outra. Você vai falar, ver essa couve aqui, vai falar, nossa, mas essa é a couve-cale. Não, essa é a couve-crespa, essa é a couve portuguesa. Nome popular igual a sinônimo de confusão. Mas para ilustrar essa nossa conversa, esse bate-papo sobre couve, nós temos então couve-manteiga, couve tronchuda portuguesa. Eita, olha essa couve, uma bela de uma couve, né? Um buquê, literalmente, de couve. Nós temos, além então dessa couve portuguesa, também chamada de couve galega, nós temos a couve roxa. Cadê a couve roxa? Será que o nosso câmera consegue pegar? Olha só os detalhes da couve roxa. Olha só que interessante, que bonito, né? O caule dessa couve e os pecíolos da folha também são arroxeados, tá? E além da couve-manteiga, couve portuguesa, couve mineira, nós temos também, olha só essas fotos, couve frisée com as pontinhas das folhas todas picotadas,
Nossa, essa é uma couve muito antiga que eu já tive antigamente, perdi, não tenho mais, gostaria muito de encontrar, porque eu acho ela muito ornamental, linda para ser utilizada no jardim. Além dessa couve frisée, olha só essa foto da couve variegata. Pois é, uma couve com as folhas coloridas. Olha só que legal, gente. E além da couve variegata, mais uma foto da couve Cali. Uma couve toda com a borda crespa. Olha só que couve bonita, que couve diferente. Mas voltando para essas couves que estão aqui na mesa, tem uma couve que também é chamada de repolho ornamental. Brassicoleracea, variedade acéfala. Olha só que interessante. O repolho ornamental, que também é uma couve, é uma Brassicoleracea, tá? Essa planta aqui, ela tem a capacidade de mudar de cor durante as estações mais frias do ano. Então essa variedade aqui, quanto mais intenso o inverno, mais frio, a planta, essas variações que ela tem, produzem uma couve muito colorida. Uma couve que pode ser roxa, pode ser cor-de-rosa, pode ser branca. Olhem só essas fotos dessa couve ornamental, que também é chamada de repolho ornamental. Mas é uma Brassicoleracea também, é um tipo de couve, tá bom? Olha só que interessante. Voltando então para as couves, é uma hortaliça de cultivo muito fácil. Ela, sinceramente, ela aprecia regiões de clima mais ameno, tá? Quanto menos calor, mais feliz a couve é, tá? E aqui no Brasil, ela tem um inimigozinho que, nossa, para ela toca o terror. São as lagartinhas, né, que adoram devorar as folhas da couve. Mas daqui a pouco nós vamos aprender como eliminar as lagartas e como ter sucesso na couve. Você deve estar aí pensando, nossa Murilo, você falou tanto de couve e eu gostei, fiquei interessado. Mas antes de se interessar pela couve, ei, não esqueça de dar um joinha aí no vídeo, hein? Uma maneira de nos incentivar a produzir cada vez mais um conteúdo rico em informação e em material para mostrar plantas lindas e diferentes para vocês. E também compartilhem esse vídeo com seus amigos. Enviem via WhatsApp, compartilhem no Facebook, compartilhem no Instagram. Ajudem a compartilhar, ajudem a plantar essa paixão pelas plantas em outras pessoas. Vamos cultivar o verde e vamos cultivar couve. E para cultivar a couve, vamos entender como ela se comporta. Primeiramente, é uma hortaliça que, como eu já comentei, ela aprecia regiões de clima mais ameno, mas se adapta quase em todo o Brasil, tá bom? Não é muito fã da região norte e nordeste do Brasil não, tá? Ela não é muito fã de calor, tá? Ela é uma hortaliça que ela gosta de regiões mais amenas, tá? Sul e sudeste do Brasil, então, para ela é o paraíso para a couve, tá? E outros detalhes de cultivo em relação à couve é que ela adora sol. Ela precisa de no mínimo de 5 a 6 horas diárias de sol. Ela precisa de sol pleno para crescer, se desenvolver e produzir folhas saudáveis, bem desenvolvidas, como essas aqui que vocês estão vendo, tá bom? Então ela precisa de sol pleno, um solo rico em matéria orgânica, bem preparadinho, que daqui a pouco a gente já vai falar. E daqui a pouco eu vou também ensinar a afastar as pragas da couve. Vocês devem estar vendo aqui esses ovos aqui na mesa. Nossa, esses ovos têm a ver com pragas na couve, gente. Aguarda aí que daqui a pouco eu conto. Então, um ponto de partida é obter muda de couve. Aonde que você acha muda de couve? Você pode comprar nas floriculturas as mudinhas, tá? Olha só que interessante, gente. Aqui eu até tenho a mudinha com preço, ó. R$ 1,90 cada muda de couve. Olha que bonita a muda da couve, ó. Isso aqui é uma muda dessa couve aqui, ó. Essa couve portuguesa tronchuda, também chamada como couve galega. Parece um repolhão, mas não é repolho, é uma couve, tá? E essa mudinha aqui, ela foi feita através de sementes. Olha que bacana. Sementes que vocês podem comprar na internet. Tem em qualquer site aí de pesquisa, bota no Google semente de couve, coloca lá no Mercado Livre e vocês podem comprar pela internet semente de couve. Semente, aliás, de variedades de couves diferentes, tá?
bem bacana vocês semearem, tá? Muito fácil, pega a sementinha da couve, você pode semear até nessas embalagens aqui que eu já falei em alguns vídeos com vocês, fazendo estufinhas com essa embalagem, coloca metade de substrato, espalha as sementes na sua superfície, cobre as sementes com uma camada leve de substrato, não esquece de borrifar a água, tá? Não joga água com regador, ou com mangueira, ou com um copo, porque pode tirar a semente do lugar, tá? Tem que sair essa névoazinha assim, ó, bem fraquinha de água na superfície da sementeira. Daí você fecha a sua sementeira, deixa ela em um local bem iluminado, sem a incidência direta de sol, durante 10 dias ou mais ou menos 2 semanas, as sementes já começam a germinar, se desenvolver, e quando elas atingirem uns 5 centímetros de altura, você pode abrir a tampinha da estufinha, deixar elas crescerem mais uma semaninha, ficarem maior, e aí você passa ela para vasos individuais, ou vocês também podem fazer o plantio direto em um vaso, em uma jardineira. Couve, deixa eu até colocar aqui, a couve ela pode ser cultivada em um vaso. Olha só que interessante, esse vaso aqui, gente, essa couve ela tá plantada nesse vaso, ela tá sendo cultivada em um vaso. E olha a quantidade de folhas que ela já produziu. Conforme vocês vão tirando as folhas de baixo para cima, nunca retirem as folhas do topo, as folhas mais jovens. Vocês precisam sempre tirar as folhas de baixo para cima, tá bom? Para dar tempo da planta renovar, se desenvolver. Se tirar as folhas jovens, vocês acabam enfraquecendo e prejudicando o desenvolvimento da planta, tá? Então, a propagação pode ser feita através de sementes, mas você aí se visitar a sua tia lá no interior, a vizinha, a avó, a prima, tá? Você pode também conseguir mudas de couve através das brotações que surgem lateralmente. Algumas variedades de couve produzem brotações laterais, outras não, tá? Então, dependendo do tipo de couve, se ela produzir brotações, você pode até retirar mudas, tá? Essa roxa aqui também tá com brotaçãozinha, olha só que legal, tá? Ó, essa roxa também tá. Como é que eu tiro muda da couve através das brotações laterais? Você vai pegar uma tesourinha, uma faquinha, tá? Ó, uma tesourinha, pode ser uma faquinha também, tá? Limpa. Vou pegar esse brotinho, ó, vou cortar. Ó, cortei. Olha só, é uma estaca literalmente. Pegamos um brotinho da couve. Eu vou retirar esse excesso de folhas da base. Não tem muito segredo não, gente. A couve é uma planta bem rústica, ó. Peguei esse broto, eu vou pegar um vaso, ó. Vou colocar um pouco de substrato nesse vaso. Aqui eu estou fazendo uma muda, depois dela pega enraizada, aí vocês podem passar ela para um local definitivo, tá bom? Nem sempre que você plantar esse broto diretamente na horta ou no jardim a pleno sol, ele vai vingar. Então você tem que fazer um preparo antes, ó. Coloquei o substrato, fiz um bercinho de plantio, um furinho aqui, ó, com o meu dedo. Vou encaixar essa estaca e vou enterrar 1/3. O que é 1/3? Eu divido ela em 3 partes, 1, 2, 3 partes e vou enterrar uma parte. Então eu vou colocar essa estaquinha aqui, ó. E agora vem o segredo. Eu vou apertar bem apertadinho, ó. Apertei bem apertado. Essa estaquinha da couve, ela precisa estar bem firme, ó. Esse é um método, inclusive, para propagar couves mais chatinhas para você conseguir, como essa couve frisée, essa picotadinha na borda que eu mostrei na foto, e a couve variegata, essa couve linda, elas são propagadas assim, ó, através das estaquinhas, dos galhos laterais. Plantei esse brotinho, essa estaca, apertei bem, agora eu venho com a minha tesourinha para garantir que essa estaca não vai secar, vai pegar bem. Vocês podem cortar as folhas pela metade. Olha só que interessante. Ó, cortei as folhas pela metade para evitar que a planta acabe eliminando, né, perdendo muita água, né? Gente, couve é muito fácil plantar.
E após esse plantio, eu pego o meu regador, molho bem esse substrato. Na primeira semana ou nos primeiros 10 dias, mantenha esse vasinho no local bem iluminado, sem a incidência de sol, até ele iniciar o enraizamento. Depois que você perceber que a muda começou a emitir novas folhas, novas brotações, é sinal que ela pegou. Aí você começa a aumentar a quantidade de luz, expondo ela a sol pleno, pelo menos garantindo luminosidade intensa durante toda a manhã ou toda a tarde. É importante pegar um período todo de sol para garantir a saúde da couve, tá? Fiz a minha mudinha da couve e agora, Murilo, o que eu faço? Vamos plantar uma couve? Antes de plantar uma couve, eu gostaria que vocês entendessem algo importante. Murilo, eu posso ter uma couve em um vaso pequeno? Pode. Vocês não estão vendo aqui a couve aqui plantada, ó. E essa couve aqui, aliás, ela já teve os seus 15 minutos de fama. É uma couve que já foi uma celebridade. Ela apareceu na TV, essa mudinha, ela era pequenininha. Eu plantei lá no quadro de jardinagem do Ed Caso, Vivo Verde, que eu apresento com a Ana Furtado e com o ator que participou do programa, o Rafa Witt, o marido da Tata Werneck. Lá nós falamos sobre couve, essa é a mudinha pequenininha, plantei ela em vaso. Olha só, enorme, como ela já se desenvolveu. Mas por que eu entrei nesse assunto? A couve, vocês até podem plantar elas em vasos menores. Ó, estão vendo aqui, ó, 2 tamanhos diferentes, 2 tipos de couve, só que tem um problema. Qual a parte da couve que vocês vão utilizar? As folhas. Com uma folha só você faz uma refeição, um suco detox até pode ser, mas uma refeição é difícil com uma folha só. Então você precisa folhas em quantidade maior. E para produzir folhas em quantidade maior, eu preciso ter um sistema radicular, as raízes com espaço para crescer, entoucerar ou ficar volumosa, tá? No caso dessa couve tronchuda, dessa couve galega ou couve portuguesa, ó, ela tá plantada num vaso maior e aqui ela só vai crescer. Podemos ir colhendo as folhas de baixo para cima e ela só vai se desenvolvendo. Ela fica alta também, essa couve aqui, hein? E essas aqui, se você plantar num vaso maior, elas vão emitir bastante brotações laterais e assim você vai tirando as folhas das brotações mais velhas e deixando as brotações laterais também em torceira, formarem uma torceirinha mesmo. Ela fica bem cheia no vaso ou no canteiro ou na horta, tá? Então, lembrando, quer ter couve? Se você conseguir oferecer um vaso maior, o volume de folhas também vai ser proporcional, vai ser maior. E com isso você consegue ter ingrediente para preparar uma refeição, preparar o seu suco verde, tá? E como é que eu sei qual é o tamanho do vaso? Gente, não tem muito segredo. Um vaso como esse aqui, por exemplo, ó, já vocês podem avaliar o tamanho que a couve ficou. Mas se vocês querem ter mesmo uma couve que fornece pelo menos folhas para o consumo de um casal ou de uma família pequena, uma família muito grande, tem que ter um canteirinho, uma roça de couve, né? Podemos usar e abusar das jardineiras. Olha só que interessante, aqui eu tenho 2 tipos de jardineira, tá? Temos uma jardineira menor e uma jardineira maior. Na jardineira menor, se vocês plantarem couve, ela vai crescer. Aqui, nessa jardineira menor, eu consigo ter de 2 a 3 couves. A área de plantio é mais ou menos a palma de uma mão bem aberta, tá bom? Mais ou menos uns 15 centímetros. Uma couve, 2 couves, 3 couves, tá? Aqui, ó. Aqui já eu tenho 1, 2, 3, 4 couves, tá? Então aqui cabe mais, só que aqui tem uma diferença dessa jardineira para essa. Olha o tamanho da área para as raízes se desenvolverem comparada com a menor. Lembrem desse detalhe. Quanto maior o espaço para as raízes se desenvolverem, maior é o vigor, maior é a força da planta para produzir mais folhas e ficar mais volumosa, ficar maior. Assim ela consegue fornecer bastante folhas para o seu consumo.